Fala galera, bem-vindos ao canal. Esse é o canal Brasil Live TV e hoje o assunto é Lázaro, o inocente, né? O coitadinho da sociedade brasileira, a vítima da sociedade. Então, assim, diante de tudo que aconteceu aí, né? Desse episódio, de tudo que a gente viu aí pelos noticiários, né? Jornais e na internet, o que a gente para e pensa, né, sobre um cidadão desse? Um cara que trouxe o caos, né, para a sociedade, que ofereceu perigo, que matou pessoas, né, e muitas entidades aí, né, de recursos, direitos humanos, né, até outras pessoas de partidos políticos aí ficaram com pena. Ah, o coitadinho. A própria mãe dele aí em entrevista falou: ah, a polícia não precisava ter feito isso, bastava 2 tirinhos na perna e tava tudo certo. Pô, mas o cara ficou 20 dias dentro do mato. Foi preciso mais de 200 pessoas, 200 homens da polícia para correr atrás de um cara desse. E ainda assim o cara teve ajuda de gente na sociedade, gente que de repente podia pensou, né, parou, pensou e falou assim: ah, vou de repente auxiliar esse meliante aí, que amanhã eu posso precisar dos serviços dele, já que o cara é tão ativo, tão ligeiro, né? Só que isso aí leva a crer que a nossa sociedade, em parte, está bem corrompida, né? Os pensamentos, né? Os valores estão sendo perdidos, muito porque há essa divergência aí de pessoas querendo empregar na cabeça de outras que é legal defender bandido, né? Que de fato eles são vítimas da sociedade, né? Que a culpa é nossa, né? O pessoal que sai para trabalhar, né, de manhã, que acorda cedo, que deixa seu filho em casa ou de repente numa creche para poder ganhar o seu sustento, esse sim é o grande culpado por ele ter virado criminoso, né? Tendo em vista que existe oportunidade para muitos, né? Mas nem sempre as pessoas correm atrás para se engajar, né? Ou buscar algo de fato que seja correto dentro da lei, para que você possa ganhar o seu dinheiro e correr atrás daquilo que você necessita e precisa, né? Então, o que nos leva a crer? Quando aparecem pessoas para defender esse tipo de bandido, parece que tá tudo perdido, né? Tá tudo ao contrário, tudo virado de cabeça para baixo. Porque, pô, um cara que ele é capaz de acabar com uma família inteira, da forma como foi, né? E ainda aparecer gente para defender esse tipo de gente, as pessoas que defendem são pessoas piores, né, do que ele. Até porque esses que defendem não leva ele para dentro das suas casinhas, né? Não oferece uma bolachinha com um chocolatezinho quente, né? Eles defendem para a grande massa, para fazer a desordem na cabeça das demais pessoas, né? Mas eles, na verdade, não querem esse tipo de pessoa no convívio deles, né? Mas é interessante porque existem ONGs por trás, né? O próprio Recursos Humanos aí defende, né? Corre atrás. Por isso que o assunto se torna mídia, né? Todo assunto que é mídia, que vai dar uma repercussão muito grande na sociedade, de pronto aparece o Recursos Humanos para poder botar a sua mão acalentadora em cima, né? Mas na verdade, quando acontece algo com um cidadão de bem, com policiais, né, morte de pessoas aí que às vezes estavam indo para o seu trabalho, que sofrem algum atentado por assalto, alguma coisa do tipo, a gente não vê essas instituições se movimentando tanto, né, para poder ir atrás dos familiares para saber como tá, o que aconteceu. Não, isso não é interessante para eles, né? O interessante é transformar o bandido num Marte para a sociedade e falar que ele é uma vítima, uma grande vítima, que isso tudo aconteceu porque é culpa nossa, né? A gente que sai de casa para trabalhar, que mantém as nossas contas em dia, né? Que quer ser correto, a gente está errado. Eles é que estão certos,
né? E baseado nisso, os valores estão tão invertidos, né? Tá tudo tão perverso, né? Que eu trago até um assunto que deve ser interessante aí, fazer a galera pensar. Hoje um aposentado, né, comum, tá ganhando em média aí R$ 1.100 por mês de salário mínimo, né? Mas a família dos presos ganham uma média aí de R$ 1.700 de ajuda por conta do cara, do cidadão lá, tá preso, né? Aí a família é coitada, né? Tá passando por problemas psicológicos, né? Eles que sofrem tanto, coitados, porque um parente seu foi pra rua atentar contra a vida de outras pessoas, né? Então, assim, como que a gente para e pensa e tenta resolver uma coisa como essa, né? Quem é que caneta esse tipo de coisa? Como é que a gente faz um cálculo baseado nessa realidade aí? Por que que um aposentado que trabalhou a vida inteira, né, por mais de 40 anos da sua vida aí, para chegar no final da sua vida tentar lá receber o seu benefício, e ele pagou para ter esse benefício, né? E um vagabundo que faz um atentado contra a vida de um cidadão de bem, a família dele, quando ele vai preso, ainda recebe um salário de R$ 1.700. É muito absurdo ver hoje, ainda no ano em que a gente está, né, 2021, nesse século, é muito vergonhoso ver esse tipo de coisa e saber que não existe um equilíbrio, né? Que a nossa justiça, ela não pende para o lado do bem, né? O tempo todo fazendo com que o bandido seja beneficiado, né? As nossas leis aí com brechas enormes que facilitam e defendem esses tipos de bandidos, né? E não existe um órgão de fato maior do que o poder judiciário para poder investigar e tomar conta do poder judiciário, né? Então, assim, é muito complicado quando a gente vê certos tipos de lideranças defendendo esse tipo de gente, né? E aí o meu apelo é justamente o que faz, me leva a crer é que de fato tem que haver sim uma divisão aí dos poderes, né, para cada um estar atuando de forma individual, porque assim, quando um faz uma besteira, o outro defende, aí fica dois contra um e aí tira a autoridade do outro poder. Então assim, tá rolando uma divergência muito grande e baseado nisso a gente fica aí, ó, sem uma justiça competente, né? Tendo coisas sendo debatidas no próprio STF que passam em branco, né? Tendo casos como há meses atrás aí, que foi liberado aí um chefe do tráfico, o cara estava preso e parte do nada, de dentro do STF, uma pauta lá, um documento dizendo que o cara tinha que ser solto porque demorou ou passou do prazo, expirou o prazo de condenação e que ele não podia tá sendo preso daquele jeito e que estava ilegal e tudo mais, tendo total certeza de que o cara era bandido, era chefe de tráfico, era envolvido com facção criminosa, mas ainda assim ele teve o abono aí da justiça, né? Então, assim, é muito complicado ver ainda hoje esse tipo de coisa, né? Diante de tudo que a gente passa no país, e aí é quando a gente para e se pergunta, daí, a partir desse assunto e desse tipo de coisa que acontece no dia a dia, né? E com a nossa justiça é onde a gente enxerga e vê o porquê do país não evoluir, né? O porquê que a gente se encontra ainda nessa fase atrasada, né? De não conseguir evoluir e ter uma vida de respeito, né? Uma vida de qualidade, né? Então, assim, a gente pode até observar aí em diversas entrevistas e casos que acontecem no dia a dia, delegados e policiais reclamando
que a justiça ela tem uma mão mole, né? O cara prende um vagabundo, prende um bandido, leva o cara preso e lá numa audiência de custódia o cara vai e é solto, sai pela porta da frente ou paga uma fiança e sai, né? Então assim, é muito complicado hoje a gente aceitar e digerir esse tipo de coisa, né? Às vezes eu me pergunto, o que motiva hoje, né, um cidadão se tornar policial? Porque o cara defende, né, pessoas, ele defende a sociedade, mas às vezes o cara, por fazer uma ação, se ele mata um bandido em ação, ele é julgado, ele é afastado, né, e passa por diversas outras coisas em corregedoria e tudo mais para poder ser apurado o fato. Ao contrário que o bandido fica solto e matando e roubando do jeito que quer e como pode, e o que ele quiser fazer, ele faz livremente, tranquilamente, sabendo que, tipo, se ele for preso, tem uma brecha na lei, que um advogado ou outro, ou que alguém vai ter ele como um coitadinho, vai vir na imprensa, vai fazer de um tudo para ele poder sair e dizer que ele é maluco, né? Ah, tem problemas psicológicos, ele é uma vítima da sociedade, coitado, é por conta disso que ele entrou para a vida do crime porque não teve oportunidade e tudo mais. Então, assim, é muito vergonhoso, é vexatório ver esse tipo de argumento ainda hoje, tendo em vista as coisas que já aconteceram e acontecem, né? Então é isso, galera. Eu trouxe aí esse assunto em debate porque tá vindo agora à tona aí novamente e tendo uma repercussão sobre a trajetória do Lázaro, dizendo até que ele foi matador de aluguel e tudo mais, aparecendo outros crimes dele, né, aparecendo pessoas envolvidas junto com ele, né, a galera já está caracterizando até como quadrilha, né, mas eu não acredito que ele tenha se aliado a alguém para isso. Eu acredito mais que as pessoas tenham se aliado a ele sabendo do assunto que repercutiu tanto na imprensa e que veio a transformar ele nesse serial killer, que é como a galera gosta de falar, mas que de ídolo, famosismo, ele não tem nada, né? Simplesmente ele teve o que mereceu, né? Tá certo, a polícia agiu certo, né? A mãe dele aí até há pouco tempo estava falando que poderia ter evitado isso, que ela poderia ter ido lá para fazer ele se entregar, mas a gente sabe que na real isso não ia acontecer, né? Então assim, diante do que está sendo apurado e sendo visto, né, já conseguiu se constatar aí que ela estava também ajudando ele. Então assim, se ela fosse até lá, talvez ele ainda estaria solto, né, e fazendo barbaridades aí pela sociedade, e ela estaria de fato atrapalhando o serviço da polícia, né? Então assim, eu deixo aqui esse assunto em debate e gostaria muito de saber aí de vocês o que vocês acham a respeito disso, né? Será que de fato ele é uma vítima da sociedade? Será que ele de fato foi um cara que não teve oportunidade, né? Então assim, será que a gente, né, cidadão de bem, nós como pagadores de impostos, temos culpa nisso, né? Porque é isso aí que grande parte dessa política suja aí da esquerda gosta de disseminar, né? E é o que os direitos humanos busca defender. É esse tipo de gente que eles gostam de aplaudir e de botar na caixinha de presente lá e ficar guardado. Mas ninguém leva um desses aí para sua casa, né? Para o convívio das suas famílias, né? Nenhum líder de partido político desses sujos aí leva ele para passear no shopping, né? Mas quer que a gente digira isso, engula, quieto e aceite, né? E ainda fazer a gente acreditar que a polícia tá errada, né? Então, assim,
É um tanto, chega a ser até engraçado se a gente pensar por esse prisma aí, de que a polícia tá errada e o cara que tá certo de tá fazendo essa zona aí na vida das outras pessoas. Mas é isso. Tô trazendo aí o assunto em debate. Comentem aí, curtam, compartilhem e fiquem ligados. Aproveitem e se inscrevam no canal. E eu vou trazer novos assuntos aí pra gente estar sempre debatendo aqui e dando o nosso parecer. Porque se a gente for contar hoje com a nossa imprensa, principalmente a da Globo, a gente tá perdido. Valeu, galera. Tamo junto aí. Fiquem com Deus.